Boa tarde para vocês. É um imenso prazer estar com vocês aqui no TV Mulher. No programa de hoje, responderei a dúvida de uma telespectadora. Ela me diz: boa tarde, meu nome é Marli. Há um mês, fiz um exame de Papa Nicolau, onde deu a seguinte alteração: lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Estou muito assustada e vou fazer uma colposcopia. Estou com muito medo. Estou com câncer no útero? Me ajude, por favor. O diagnóstico foi classe 3 do Papa Nicolau. Bom, Marli, vou começar falando um pouquinho sobre o exame de Papa Nicolau. Então, nessa figura aqui, é a coleta do exame de Papa Nicolau. Nós colocamos aquele aparelhinho que é o espéculo, através de uma espátula nós colhemos material do colo do útero e colocamos ou numa lâmina ou no meio líquido e enviamos para o médico patologista, onde ele vai analisar as células dessa região, tá? Esse exame de Papa Nicolau, ele faz uma triagem na população para o câncer de colo de útero. O que isso significa? Significa que, se tivermos um exame de Papa Nicolau no colo do útero alterado, não podemos afirmar que a paciente está com câncer. Nesse caso, devemos fazer outros exames para esclarecer qual a causa daquele resultado do Papa Nicolau. Nós fazemos um exame chamado colposcopia, que permite que se visualize o colo do útero com uma lente de aumento. Então aqui, ó, é a colposcopia. Colocamos o espéculo, que é aquele aparelhinho. Esse aqui é o colposcópio, ele tem uma iluminação, então ele vai enxergar o colo do útero, que é essa parte, com a lente de aumento, tá? Na realização da colposcopia, nós utilizamos substâncias que são ácido acético no colo uterino, que é aqui, ó, vocês podem ver, aqui ó, a visualização que dá a colposcopia, tá? Então, foi colocado ácido acético, o resultado pode ser negativo ou positivo. Depois eu falo melhor sobre isso. Então, esse é um negativo e esse é um positivo. Dá para ver, ó, umas manchinhas que surgem com a colocação do ácido acético. Também usamos na realização da colposcopia a solução de Lugol no colo uterino. Isso nós chamamos de teste de Schiller. Teve uma pessoa que me pediu para falar de teste de Schiller. Então, o teste de Schiller nada mais é do que a aplicação de Lugol no colo do útero para a gente visualizar melhor o colo na colposcopia, tá? Então, aqui, ó, a hora que põe o teste de Schiller, o Lugol, ele fica amarelo. As áreas onde ficam esbranquiçadas é onde nós chamamos de Schiller positivo. Também na colposcopia usamos o azul de toluidina na vulva e nós chamamos de teste de Collins. E o objetivo da aplicação dessas substâncias, como eu falei, é caracterizar melhor as lesões, que quando duvidosas são biopsiadas. Então, por exemplo, onde você tem um Schiller positivo, um ácido acético positivo, você vai biopsiar, vai tirar um pedacinho da lesão e vai enviar para exame anatomopatológico, que vai ser realizado pelo médico patologista. Esse resultado do exame anatomopatológico é que vai nos dar o diagnóstico correto, de certeza. Por exemplo, você pode ter um Papa Nicolau NIC2, mas após a colposcopia e biópsia, o anatomopatológico poderá ser diferente de NIC2. Poderá ser NIC1, NIC3 ou até mesmo de um câncer invasivo. Assim, gente, para ficar bem claro, o Papa Nicolau faz uma triagem. Deu normal? Tudo bem. Deu alterado? Tem que fazer colposcopia e biópsia. E o resultado do exame anatomopatológico é que nos dirá com certeza qual a lesão no colo uterino, para que assim possamos fazer o tratamento adequado da lesão, tá? Agora, eu vou explicar o que significa lesão epitelial escamosa de baixo grau. O resultado do exame de Papa Nicolau tem várias classificações, conforme vocês podem ver nessa tabela. Então, assim, Papa Nicolau, muita gente confunde, não é um Papa chamado Nicolau que fez isso aqui, é uma pessoa chamada Papa Nicolau. Ele começou a observar que as células começavam a ter algumas alterações e, de acordo com o tipo de alteração, ele começou a agrupar em classes, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Isso aqui foi por volta de 1943, tá?
Quando chegou em 1952 até 1973, criaram a classificação internacional de doenças, onde o classe 1, classe 2, tudo bem. As imagens nas células, as alterações nas células que faziam parte da classe 3, foram subdivididas em displasia leve, displasia moderada e displasia acentuada. A classe 4 foi chamada de carcinoma in situ e a classe 5 de câncer. Então, é a mesma lesão, só mudou o nome. No meio dessa tabela aqui, Richard, em 1967, também criou uma outra nomenclatura, onde a displasia leve ele chamou de NIC1, a moderada de NIC2, a acentuada de NIC3, mas são as mesmas lesões. Até que, em 1988, fizeram o sistema Bethesda de classificação, onde o classe 1 era o normal, o classe 2, alterações benignas, a classe 3, que é a displasia leve aqui, NIC1, aqui já é a lesão escamosa epitelial de baixo grau. A displasia moderada, o NIC2, ficou lesão escamosa epitelial de alto grau e o NIC3 a mesma coisa. E a classe 5, que tem o câncer, e eles acrescentaram nessa tabela essa outra nomenclatura. Já em 2001, que é a última tabela, a classe 1 normal continuou normal, a classe 2, alterações benignas, mudaram para alterações reparativas. Porque o que significa isso? Que são alterações que não são câncer, mas que já estão cicatrizando. São alterações ligadas a um processo de cicatrização. Aqui as displasias, classe 3 continua a mesma coisa, câncer, câncer. O ASCUS foi para ASC-US, ASC-H, AGUS foi para AGS. Essa parte aqui de baixo, gente, num outro programa eu vou explicar melhor para vocês, senão vou me estender muito. Então, aquilo que você me perguntou, a lesão epitelial escamosa de baixo grau, que é esse SLIL, nada mais é do que o NIC1, que nada mais é do que a classe 3 do Papa Nicolau, tá? Gente, eu não vou falar muito sobre NIC a fundo, porque há pouco tempo eu gravei um programa explicando direitinho o que é NIC, tá? Bom, acho que deu para esclarecer sua dúvida, né, Marli? Mas se você tiver dúvida ou sugestão, você envia para o e-mail que está aí na tela. Eu estou terminando o TV Mulher de hoje e eu desejo para vocês uma ótima semana. E não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é seu maior instrumento. Tchau!